Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Estou aqui com 3 feras para a gente bater um papo bem legal sobre carreira, transição, mulheres na TI, conflitos, enfim, uma série de assuntos super interessantes, totalmente conectados com a área de tecnologia. Então eu tô aqui hoje com o André Sampaio. Se apresenta um pouquinho pra gente, André. Fala rapidinho aí da tua trajetória, depois eu apresento o restante das meninas. Nossa, é porque eu já tenho muita idade, né? Falar de trajetória tem muita história. Com certeza. Mas eu não sei, a gente pode falar sobre muitos aspectos, né? Essa questão de tudo que você falou, de mulheres, de conflito, de transição de carreira, tudo isso passa pela nossa história, né? Então eu poderia falar sobre mim em vários aspectos. Legal. Né? Várias perspectivas. Em várias perspectivas. Legal. Eu posso falar da minha história, eu posso falar da minha criação, eu posso falar da minha era em que eu nasci até hoje, eu posso falar da minha formação profissional, né, formal, das minhas formações extraformais, das minhas viagens, dos meus esportes, das minhas relações humanas. Então, tudo isso é uma composição de quem é humano. André. De quem é humano. Então, geralmente a gente simplifica essa pergunta. Resume, né? Para não ficar um negócio tão amplo. Né? E é uma coisa que é muito profundo, né? Quem é você? Diz alguns teóricos. Se você fala, você está se limitando, né? Essa é a pergunta mais importante que nós temos para fazer na vida. Legal. E aí a gente responde com uma perspectiva única, limitada. Então, André Sampaio, a gente vai ver aí quem é durante esse negócio. Durante a vida. Beleza. Me acompanha. Durante vários podcasts. Me siga que eu não tô perdido. Gostei da perspectiva. Tô aqui também com a Maíra Magalhães, Thaís Gomes, ambas da área de TI, Maíra focada na área jurídica digital, Thaís focada na área de BI e inteligência de negócio, né? E eu vou começar jogando uma pergunta aqui para a Thaís, que é a nossa convidada que ainda não participou, né? Então seja bem-vinda, Thaís. Obrigada pelo convite. Pela participação. Eu vou te fazer uma primeira pergunta e daqui a gente já vai discorrer no assunto. Você foi uma pessoa, Thaís, que pelo que eu te conheço, tudo mais, você era de uma área profissional, né? E acabou fazendo uma transição para a área de tecnologia. Eu lembro que a gente conversou sobre isso quando você estava começando e tudo mais. A gente até trocou uma ideia sobre isso, você estava estudando e tal. E eu vi que de uns tempos para cá você está super bem sucedida na área, está crescendo muito, aprendeu muito e está realmente despontando. Então fala um pouquinho de qual é a sua área, como foi essa transição, né? Como foi os primeiros passos, porque a gente tem muita gente que segue a gente que tem essa dúvida de transição de carreira, né? Eu quero ir para a área de TI e eu sempre falo que a área de tecnologia é uma área que recebe muito bem pessoas multidisciplinares. André, que também faz parte do André, a área de tecnologia, ele sabe que a gente sempre contrata pessoas, né, malucos de todas as áreas. De tudo. A gente gosta disso. Então fala um pouquinho pra gente dessa transição e como é que foi e tudo mais. Então, eu sou formada em contábeis. Legal. Mas durante a faculdade, gente, eu não me via trabalhando dentro do escritório de contabilidade. Ali fechadinho, uma rotina, tudo muito certinho. E eu me sinto um pouquinho louquinha. Eu gosto do movimento, da rotina, do barulho. E aí eu comecei a trabalhar. Eu até comentei com o Rafa que aí eu ajeito a minha agenda na hora que eu tô ali livre, meio-dia, eu falo assim, tá na hora de eu caçar um probleminha pra resolver. Criar um probleminha. Mas eu formei em contábeis e aí eu comecei a trabalhar na área financeira de uma empresa. Contas a pagar, receber. E aí lá a gente recebeu consultoria de um senhor que era voltada para fazer o orçamento. E aí ali começou uma parte de análise financeira. Então acabou que a minha formação me auxiliou nisso. E aí depois eu entrei em uma outra empresa, também no financeiro, aonde ali eu iniciei o orçamento que eu trouxe para eles, porque eles não tinham essa percepção de custo, de despesa, para identificar como a empresa estava andando. E aí depois eu fui para uma outra empresa da minha cidade, com essa mesma finalidade. E aí eu fazia tudo em Excel. E aquilo lá me incomodava. E aí eu tinha um coleguinha que ele trabalhava com Então você sentiu uma dor sua no dia a dia? Eu me incomodava muito de apresentar os relatórios em Excel. Eu falei assim, gente, isso é muito antiquado. Acho que Quadrado, né? eu acho que pelo ano que a gente tá, isso é muito... Se eu não achar uma outra solução, alguém vai vir, vai ultrapassar. Legal. E aí ele comentou comigo, ele falou assim, Thaís, eu uso o Power BI para subir alguns relatórios. Eu falei assim, o que é isso? Ele foi, me mostrou, ele falou assim, você sobe uma planilha, só me mostrou, eu falei assim, cara, eu vou
dar uma olhadinha nisso aqui. Fui pro YouTube, fui pro Google. E aí eu comecei a fazer relatórios de outros indicadores que eu achava importante que a empresa não fazia. E aí eu comecei a conversar com esse outro franqueado que eu já tinha trabalhado sobre a parte de indicadores, alguns outros indicadores que eu achava importante, porque eles eram do mesmo segmento, atuando em regiões diferentes. E aí ele me contratou também novamente para fazer esses relatórios. Aí até mesmo depois para a nossa franqueadora, isso se tornou um pouco de referência, a forma como a gente fazia o acompanhamento. E aí acabou que eu... Chama atenção, né? Pelo nível de detalhe que a gente chega. Porque a franqueadora, ela vai ter uma visão geral dos seus franqueados. Então, a partir do momento que o franqueado faz a sua própria gestão, ele olha o seu mundo, que às vezes é muito diferente do que dos demais franqueados. E aí, eu fui me apaixonando. Eu falei assim, gente, isso aqui é o meu mundo. É aqui que eu me encontrei. Eu falei assim, é aqui que eu quero... Foi um caminho natural, assim. Eu não sabia que tinha sido desse jeito. Foi bem natural. Você tinha uma dor ali, uma demanda na sua própria área, e você foi buscar uma solução no digital para resolver uma demanda sua e acabou se especializando. Exatamente. E aí, o que eu mais identifiquei, que eu falei assim, gente, a gente acha muita coisa e não sabe nada quando a gente não tem dado nenhum. Então, as nossas percepções, os nossos achismos, muitas coisas que a gente achava, eles vieram e foram destruídos pelas análises que a gente foi encontrando, pelos dados que a gente foi encontrando. Os insights, né? Exatamente. Então, eu até comento com todo mundo que eu tenho a oportunidade de falar. Uma empresa que não tem, que não faz análise dos seus dados, não controla seus indicadores... Não sabe nada. Em pouco tempo ela vai fracassar. E uma coisa interessante, André, você que tem especialidade nessa questão de humanos, de recursos humanos e tudo mais. O quanto é interessante você, mesmo que se forme independente de qualquer área, você não se limitar. Sim. Ou seja, é o que você acabou de falar aqui no Sim. início. Então, ela não se limitou, mesmo, sou da área contábil e tudo mais, mas, cara, isso é um detalhe, já vou partir. Ela não ficou assim, mas será? E tal. Tem uma frase que eu adoro, né, e tenho adorado ela, que é: o destino é a expansão. O universo inteiro está em expansão. Então, essa coisa da limitação, o que acontece? Uma das coisas que nós precisamos mais vencer na vida, crença limitante. Então, tudo aquilo que eu acredito que eu não posso é só uma crença. E se eu acredito que eu posso, também uma crença potencializadora. Então, por onde você vai? Né? Como que tu vai pensar? Uma te tira energia, a outra te dá energia. Mas é tudo uma questão de crença. E a crença, né, tem uma frase na minha casa, assim, né? Eu creio, eu crio. Então, tudo aquilo que eu acredito, eu vou criar. Então, se eu acredito na limitação, que é só Excel... Vou criar dificuldade. Não, o que tem para fazer? Não, só Excel. Mas a gente faz como? Só Excel. Não tem outro jeito? Não, não tem. Pronto. Se eu aceitei essa resposta... Automaticamente eu não entro em Excel até morrer. E quem falar o contrário? Não, porque eu sou da igreja do Excel. E ninguém mexe nesse negócio. Isso é tão realidade. Eu trabalhei 7 anos na Algar Tech como atendente. E aí lá tinha a sala do PCP. Gente, eu olhava aquele pessoal lá, falava assim, gente, esses caras são muito inteligentes. Eu olhava, eu admirava tanto, eu falei assim, eu nunca pisaria numa sala daquela. Porque é um nível, assim, de comprometimento, disciplina. Parece que é um mundo totalmente distante, era um mundo distante. E aí depois eu falei assim, caramba, eu estou nesse mundo sem perceber eu cair nesse mundo. E aprendendo e produzindo. Exatamente. E o interessante é que você conseguiu buscar ali fonte de conhecimento sem uma graduação. Exatamente. Ela foi logo ali no Google, no YouTube. Sim, Hoje uma riquíssimos. Hoje a gente tem material assim gratuito para quem tem interesse. Então não necessariamente a graduação te qualifica, né? E a área da tecnologia, ela é Volta muito... no que o André falou. A sua formação não é só acadêmica, é tudo. Exato, né? exato. Experiência e tudo mais. Então, ali no momento, ela conseguiu resolver a dor dela com a pesquisa em Google, YouTube, ela foi atrás, ela buscou um conhecimento. E o que eu acho interessante aprendeu, aplicou e na área de TI é que você não necessariamente precisa ser graduado, ter ali um curso, né, uma faculdade, algo técnico para você desenvolver, codificar e trabalhar em infinitos ramos, né? Sim. E isso é um diferencial da área. Às vezes bom, às vezes ruim, mas isso é interessante. Esse era um dilema, da formação, né? Sim. Quando eu estava no Recursos Humanos em TI, esse era um dilema básico, né? E aí, precisa ter graduação ou não precisa? Não, tem que ter, lógico que tem que ter. Aí daqui a pouco,
O Google começa a contratar sem graduação. Falei, não, se o Google está contratando, vamos rever os Vamos conceitos. revisar. Sim. E a vida é essa mesmo, né? A gente revê a todo momento. E se a gente usa, né, por exemplo, a tecnologia a nosso favor, né, nós temos uma biblioteca riquíssima, muito mais rica do que qualquer graduação Sim. que a gente É capaz de, Sim. é capaz de oferecer. É gigante, né? Sim. Então, você sabe, essas coisas da dualidade, né? A tecnologia é boa ou é ruim? Porque depende de como você usa. Depende de como você Exatamente. usa, Né? exatamente. Até a água, se você ingerir em excesso, ela é um veneno. Então, tudo é assim. Exatamente. Agora, eu quero bater uma pergunta pra você, né? Falamos aqui um pouco da trajetória da Thaís e tudo mais. Agora vamos falar um pouco da sua área. Uma área conservadora, que é o direito, né? Uma área Muito. extremamente conservadora, processos, Sim. órgãos reguladores, Prazo. aquela loucura bem, Todo um bem trâmite. burocrático, bem burocrático, bem burocrático. Mal visto. Todo ritual. Bem burocrático, bem isso. Como é que foi pra você ter uma formação totalmente conservadora e aí de repente você cai na área do digital e aquele turbilhão de coisas? Como é que você se sentiu? Os desafios, como é que você se sente hoje? Então, Rafa, na verdade, o direito digital ele é muito novo. Tanto que eu formei em 2015, então vai fazer 10 anos, e não existia matéria de direito digital na faculdade. Então, eu me vi, assim, realmente num campo. Eu saí da faculdade em 2015, falei, Tem tempo, tentei. Pois é. Não façam as contas. Mas eu tentei direito trabalhista, tentei direito civil, direito de família, direito... Tentou não, você teve a Não, experiência, sim, né? eu tive a Teve experiência. Tentei algo que eu me encaixasse. Em todas essas áreas eu me vi frustrada no sentido, não é isso que eu quero pra mim, não é isso. Então teve uma dor também assim. Exato, não é isso. E aí eu caí na Microsoft, ali comecei como fazer uns contratos, e quando eu vi eu já estava imersa no direito digital, e eu comecei a fazer, eu fiz uma pós-graduação, eu comecei a fazer curso, e junto com essa inovação pra mim, ela veio pra todo mundo. Porque então, até então não existia, né? É algo muito novo. Até hoje é algo muito novo. Nós temos apenas o Marco Civil do Direito Digital, que é o Marco Civil da Internet. Agora que nós temos aqui com a LGPD. Então, assim, são ainda poucos conteúdos. Então, para advogado que está acostumado ali com um livro, que é o Vademecum gigante, com vários doutrinadores, várias jurisprudências, então o direito digital ele vem com algo bem inovador. Praticamente não tem jurisprudência, não tem... Não tem ninguém que entende. Não tem ninguém que Todo mundo entende. tateando, né? Então tá sendo bem inovador para todos. Hoje a maior dificuldade que eu enxergo nesse meio é em relação a pouca experiência do mercado com o direito digital. E eu acho que entender contexto, né? Porque Sim. como que o advogado e até mesmo o juiz vai trabalhar em cima de um contexto que ele não está entendendo nada. Sim. Porque ele não está entendendo o que é um aplicativo, o que é um esse- software, um código, fonte, Sim. o que é isso. E Como é esse que é ele o vai maior- julgar um negócio que ele nem entende o que é. E esse é o maior problema, porque querendo ou não, nossos magistrados são todos já com a idade um pouco avançada, um pouco limitado a querer conhecer do novo do direito digital. Fora do direito, chamado velho. Sim, vulgo Idoso. exato. Que tá ali acostumado a passar pro escrivão ler a demanda, então às vezes eu chego pra ele com a prestação de serviço, de um desenvolvimento de um aplicativo, algo que é totalmente ali. Ele tem até preguiça de ler, essa é a realidade. E ele né? não entende, eles não entendem. Então, essa é a maior dor que encontro no direito digital. Claro que, assim, são vários ramos, né? Mas o da relação entre empresa e cliente e os juízes é essa. E os advogados. Isso, e os advogados. Hoje, querendo ou não, quando eu entro com um embate jurídico com outro advogado que não é de direito digital, que não entende, quando a gente vai para uma reunião, ele fica... Meu Deus, mas o que ela tá falando? E aí isso é muito dificulta difícil. resolver leads, porque onde você tem uma situação onde os envolvidos não entendem o contexto, como é que você resolve um conflito? Exato. Aí Aí fica eles mais complexo aí ainda. tendem Você chegou no ponto do conflito, né? Esse é o grande ponto de conflito. Porque aí cada um tem Pode uma voltar visão. nisso aí, tem uma sabe? visão, exato. Aí tem aquela questão, ele tem uma visão, você tem a outra e tem a que tá no contrato. Isso. E aí o contrato é bilateral, cada um entende da forma que acha que deve entender, e aí vai pro judiciário. E aí eu entro num ponto engraçado. As duas falaram que não se viam na área que estavam e tal. E aí veio pro digital, que é uma loucura, uma bomba atômica, problema todo dia. E agora vocês se veem na área. Que bom, isso é bom. Porque se não tivesse esse tipo de maluco, a gente não tinha ninguém trabalhando
trabalhando com tecnologia. Sabe que eu mudei um pouco a minha forma de fazer o coach, né? Era o coach executivo. Então eu tinha 3 formações, o coach pessoal, o coach executivo, né? E aí no coach executivo a gente traçava meta, não sei o que e tal. Teve um cliente que ele me falou, cara, eu cheguei onde a gente traçou, né? Já conquistei tudo. Antes do prazo, era um cara foguete. E aí ele falou assim, eu não quero isso pra minha vida. Cheguei, não quero. Cheguei, não quero. aí eu travei, né? Travei, falei, e agora? Falei, vamos começar de novo? Aí por onde a gente começa? A gente começou pela vida. Que vida eu quero ter? Porque Não só profissional é uma das coisas, mas que vida eu sonho pra mim? E é um pilar. O que eu quero realizar? Em meio a vários. Aquela coisa da salinha das pessoas inteligentes me atrai. Eu tenho medo, mas ao mesmo tempo eu admiro. Pode ser uma dica. Né? Pode ser que essa não, coisa quadrada, não. Quero coisas em expansão. Quero em criação. Né? Então, essa coisa nos diz mais de onde está o nosso lugar no mundo. Né? Aí depois você vai para a empresa se você quiser, você não tem limitação ainda. A sua formação não é um destino. Sim. É uma etapa. Né? Tô na carreira agora musical de novo, né? Voltando de novo, carreira musical. E o resto que você fez? Cara, o resto que eu fiz compõe tudo, né? Eu criei agora um conceito que chama música positiva brasileira. Toda a minha trajetória. Faz música positiva disso. brasileira. Aí que eu cheguei nessa, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Né? Mas então, assim, precisa ter minha formação lá? Não precisa, mas ela vai estar lá. Se eu colocar 100% do que eu sou lá, vai estar. E talvez coisas são criadas só através da trajetória que você teve. E essa é uma coisa que te torna único, né? Exatamente. Porque eu percebo assim, a hora que eu cheguei nesse conceito assim, música positiva, eu falei, cara, isso aí tem tudo a ver comigo. Quem que você conhece disso aí? Ninguém. Ou seja, inovador. Conheço alguns autores, né? Você pega um toquinho da vida, pô, cara, tudo que ele fez parece que é positivo, né? Lenine, Gilberto Gil, né? Você entende que são caras que estão fazendo isso, mas não saíram desse conceito. Sim. Né? Então é essa coisa, quem eu sou, que aí parte disso, vou falar mais, mas parte disso que você falou, né? Do conflito, parte de que eu não sei quem eu sou. A primeira pergunta que você me fez, quem eu sou? Se eu não sei quem é isso, né? Por exemplo, nós vamos falar da questão médica, né? Fazendo direito médico, que é um técnico. Cara, a maioria dos médicos não sabe o que é um ser humano. Sim. Não sabe quem é ser humano, sabe de farmácia, de química. Mas e por que o ser humano adoece? Não sabe. Não sabe. Enxuga gelo. Fica enxugando gelo. Então o conflito parte da mesma coisa. Se eu não sei quem eu sou, eu acredito, todo o Homer Simpson que há em nós, que tá lá fora. Que tá lá fora. O problema é o outro. Né? O inferno são os outros distantes, né? O inferno são os outros. Então o conflito ele parte daí. Se eu não sei quem eu sou, eu vou criar alguma coisa para jogar toda a minha insegurança, a minha frustração, a minha carência, o meu ódio, a minha raiva lá de fora. E isso tem tudo a ver com os conflitos porque que a gente tem dentro da empresa. eu sou o alecrim dourado. Isso. Isso é igual o Rafael acabou de falar. E isso tem tudo a ver com os problemas que nós vivemos no dia a dia da empresa. Porque o problema, ele nunca é do cliente. Qualquer dificuldade que ele Nunca. tem, ele tenta Imputar externalizar ao invés de somar forças para resolver. Uhum. E chega a questões assim, quer só pontuar, ele não muito... chega a ser assim, surreal. Por exemplo, cara, isso aqui você tem que instalar aqui para você conseguir fazer o negócio funcionar. Eu não quero que instale, eu não quero instalar. Instala para mim. Entendeu? Tipo assim, cara, isso tem que ser você. Né? Uhum. Então, assim, entra no ponto que você falou aí. Isso quer aí. externalizar e tudo mais. Isso aí. E aí o resultado não vem. Uhum. E aí a gente, como dono de negócio, né? Como quem soluciona o problema, a gente precisa entender o que é a dor do cliente, né? Qual que é a dor de verdade? O que é conflito ali? O que tem? Esses dias eu tava... Talvez não tenha nada a ver com o que a gente tá fazendo. Esses dias eu tava tocando num lugar. E eu e um passe a primeira vez, a gente com um repertório novo, sem ensaiar direito, sabe? Foi o que deu pra fazer.
Na hora, aí chegou uma mulher que era aniversariante de uma mesa gigante, falou assim, eu queria tal música, e para lá, e começou a brigar com nós. E primeiro que eu não queria fazer a música que ela queria, e depois eu não tinha Agora a nossa banda antiga aí, não Nossa, aceitamos pedido. não aceitamos pedido. A gente só sabia assim. Sem pedido, as músicas é essa. E aí o cara que tava cantando comigo, ele falou, cara, desculpa, tal. Aí saiu assim, falou, gente, queria um salve de palma aqui pra Joaninha, que tava fazendo aniversário, não sei o quê. O que ela queria? Ela queria um momento de atenção, ela queria não sei o quê, sabe? Queria um afago, queria que as pessoas vissem ela, queria... Aí eu falei, cara, genial. Genial. Resolveu. Ela ficou feliz da vida, e não sei o quê. E aí eu fui abraçar o povo da mesa dela, pronto, já resolveu. Mas o que ela veio me pedindo? Uma música específica. A princípio ela nem sabia que música era. Toca uma música aí dos anos 60. Eu falei, vixe, meu Deus. Eu falei, cara, quase tudo que eu tô tocando é dos anos 60, 70. Não, mas eu queria aquela. E aí, sabe, então nem ela sabia direito. Mas o que ela queria de verdade? Ela queria atenção, queria cuidado, queria carinho, meu aniversário. Exatamente. Então o cliente, o que ele quer? Muitas vezes ele... Só ser ouvido. Eu, agora também, além de estar nessa área, eu tô como supervisora de um call center. Gente, isso é muito real, né? Por exemplo, a gente tem ali uma equipe, pessoas de todas as idades, e aí várias pessoas, às vezes estão chateadas, não sei o que. Eu falei assim, gente, vamos criar um café da tarde ou da manhã. Então, Legal. toda segunda-feira, eu faço um momento com eles, dou um feedback de como foi a semana anterior, conto como vai ser as metas da próxima semana, qual que vai ser o motivacional. E aí, eu dou um momento para eles falarem. Aí, depois eu recebi o feedback. Falou assim, Thaís, o pessoal tava elogiando muito. Porque eles desabafaram, eles abriram o coração. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Justamente. E eu tenho muito hábito Mas de... falando em grandes equipes, né? Equipes que trabalham sob pressão com um call center. Exatamente, As é pessoas venda, é meta, é resultado, é o supervisor cobrando, é o gerente cobrando, é o cliente te cobrando do outro lado. E aí eu vou muito para campo também, que eu falo que assim, a maior fonte de informação que a gente tem é o nosso cliente. É o nosso vendedor que está lá na ponta, é o nosso técnico que está lá na ponta. E aí, quando eu estou na loja, por exemplo, eu recebo muitos clientes. E aí, muitos clientes vão lá reclamar. Porque eu não estou de acordo com o que está cobrando, nananana. E aí, quando a gente explica, fala assim, não, acontece isso, isso e isso. A forma da gente falar também. A pessoa recebe aquilo como, fala assim, você parou para me ouvir e para me explicar. E aí ele vai embora satisfeito. Ele concorda, ele pega a fatura dele caladinho e vai embora e paga satisfeito, elogia, indica para outras pessoas. Então, acho que o fato de você ouvir, né, a pessoa, ela se sente acolhida. É o fato, talvez, o sentimento de importância, né, que a gente passa. Tem um curso que eu fiz mais recentemente, e ele fala muito dessa escuta. E aí é muito uma escuta interna, né? Você pode tanto se aplicar, quanto aplicar para outras pessoas. Mas um grande mote do curso é a necessidade da necessidade é ser ouvida. A necessidade da necessidade é ser ouvida. Eu quero me dizer o que eu preciso. Fato. E muitas vezes eu não estou sabendo direito ainda o que eu preciso, mas eu quero dizer. Na verdade, a maioria deles não sabe. Não sabe. Mas quer ser ouvido. Não sabe, mas eu preciso ser ouvido. Faz sentido, hein? Que é uma carência humana. Então, a gente estava falando da coisa do médico, quantos adoecimentos não acontecem, quantos cânceres de garganta não existem porque a pessoa não consegue falar, porque foi reprimido, porque foi sufocado. Você começou falando das mulheres, né? Em qualquer meio, né? Então, quanto historicamente as mulheres foram tolidas, né? Fecha a perna, cala a boca, fala baixo, sorria. Pô, e aí vai, uma construção de histórico, assim, terrível, né? É tipo, né? Então... O que eu preciso? Ser ouvido. O que a minha dor está me dizendo? Vai e escuta essa dor. Qual que a sua angústia está te falando? Vai e escuta essa angústia. Então, a necessidade é ser ouvido. Do nosso cliente também. E a nossa também. Mesmo que seja por nós, né? E aí, a primeira escuta que nós precisamos nos dar de auto-amor é, cara, o que realmente eu quero? Né? A música, perguntinha lá do filme Segredo, né? Não sei quantos anos lá atrás. What do you really want? O que você realmente quer? O que você realmente quer? Essa é a pergunta que a gente precisa responder para a vida. Porque depois que você... O que realmente quer? Aí eu vou criar possibilidades para aquilo acontecer. E isso pode mudar também, né?
que você quer agora pode não ser o que você quer daqui a pouco. Daqui a pouco. Isso vai... Claro. Tá bom. Agora eu queria só uma água que pede a mim, né? Pega a garrafa. Não, de vez em quando eu tô pegando. Mas aí que a minha garrafa desapareceu. Eu falei, cara, preciso de uma garrafa. Eu não consigo falar uma hora sem uma água, né? Então, a hora que eu sair daqui, não, a água não é tão importante assim, porque eu consigo em qualquer lugar. Aqui tá. Né? Aqui é importante. Ainda mais quando você foi Então- tolhido de beber lá. Então, essa coisa da dinamicidade que você falou, é isso mesmo, porque nós estamos... Depende do contexto. Depende do tudo. contexto, do histórico, né? Do lugar, de o que é. E sobre você saber exatamente o que você quer, é muito importante, que acontece muito lá na empresa, Bebam água. principalmente em relação a escopo, né? Eu quero só mais isso daqui. Não, tudo bem, se pra você é importante, então a gente vai fazer pra você. Aí passa-se mais 2 semanas. Não, mas agora eu quero só mais isso daqui. E quando você vê o projeto, E já chega é um no dragão, final, 7 ele cabeças. vem com outra coisa e fala, não, isso aqui é o ponto central. É o isso acabou, coração. esse aqui, todo o resto eu não preciso. É o coração. Essa é a melhor parte, eu acho que chega essa parte. Aí a gente entra no conflito. Mais Falar uma de vez. conflito agora. É. E aí tem uma questão que é o limite, né? O quanto nós não aprendemos, nós Nossa, fomos limite. deseducados em limite. Então, Cara, isso aí você falou. ou combinados, né? Que agora nós estamos passando por uma reformulação Os limites meio... das relações não existiam. Não existia. Não cara. existe. Não existia. Mas é assim, vamos casar? Vamos! Que ótimo, que lindo, vamos casar. E aí? E aí que nada, vai. Ela Casar. Aí nós descobre. O que é casamento pra você? Não tem essa conversa. Mas o que você gostaria? Não, vamos casar. Eu gostaria de rosa, vermelha. Massa. Mas eu não gosto, aí... Certo, mas aí, assim, o que é isso que nós vamos fazer é o que para cada um? E aí o conflito na empresa ele passa por isso também, né? O que é o seu papel? Né? Qual que é o objetivo? Qual que é o sonho da empresa? O que é a gente Qual que é o mínimo aceitável? no mínimo aceitável? E se isso acontecer? O Cara, se que isso é acontecer... primordial? O que é dispensável? Justamente. E na hora... E o grande problema... da coisa acontecendo... Vamos voltar no médico? O problema do médico, e não só do médico, é que nós somos humanos e nós temos uma Ferrari para operar, mas a gente nunca leu o manual, nunca ninguém falou nada para isso. Como é que funciona? Como é que funciona. Então você senta naquela máquina e fala assim, e onde que eu ligo? São os clientes hoje na empresa que o projeto está pronto, eles não sabem como operar financeiramente, eles não sabem como fazer. Não sabe nem onde está ali o login, que ele não entende o fluxo dele, ele não entende a regra de negócio dele. Mas E aí eu quero entrar num ponto dessa questão da sensação de... Você vai saber teorizar para mim. É o seguinte, quando o cliente fecha com a gente estipula um escopo, certo? Tem as etapas, tem o prazo e tudo mais. Mas aí ao longo do processo o cliente tem um medo, e aí você vai teorizar para mim, com certeza você sabe isso, ele tem um medo de deixar de colocar tudo. Entendeu? Ele tem na cabeça dele assim, se eu não colocar tudo que vier na minha cabeça até o final Não do vou projeto, poder não colocar vai mais. funcionar. Entendeu? Se eu não colocar tudo que eu imaginar na minha cabeça, eu não vou conseguir vender. E aí isso é um limitante para o projeto, principalmente de tecnologia, por quê? Porque ele tem que sair rápido, ele tem que ser enxuto no começo, ir evoluindo depois, você sabe como é que funciona. Mas o que é esse gatilho humano que faz o cliente ter receio de não pôr tudo, dele achar que se ele não pôr tudo agora não vai funcionar? Não sei se você já viu uma dinâmica que se coloca potes com pedras grandes e pedras pequenas. Já. Coloca pedra pequena, Nossa, depois coloca as grandes, a grande muito não cabe, né? Coloca as pedras grandes, depois você coloca as pequenas E cabem. são a mesma quantidade de pedras. Então, como que você cria realidade? Intenção e foco. Isso é a forma de você criar a realidade. Intenção e foco. Quem faz isso? Quem sabe disso? Quem sabe E quem sabe disso? ninguém. Ninguém. Tá igual os médicos. Né? Deixa que o ser humano eu cuido. O que é ser humano? Não, peraí. Eu sei o que é dipirona. Né? Que mas faz, né? de dipirona para ser humano, o cara tem um universo gigante, tem psicologia, tem mente, tem prioridade. Influencia, com certeza. Né? Tá As ligado? doenças psicossomáticas, quais não são? Quais não são psicossomáticas? É, autoimune. Todas elas são. Todas elas são. E aí, o que eu vou resolver? Com dipirona. Não, cara, dipirona você resolveu a dor, mas a dor vai surgir de novo daqui a pouco. A hora que acabar, passou as horas das dipironas, vai acontecer de novo.
Então, o que eu preciso, né? Se eu crio com intenção e foco, eu preciso da intenção. A intenção precisa estar clara. O que ele quer com aquilo, né? Não simplesmente vou criando. O cliente, quando... Beleza, eu acho que eu entendi. Quando a gente... acabou o projeto. Você me pagou, eu fiquei feliz, você ficou feliz. Como é que vai estar lá na sua empresa? O que vai estar acontecendo? É a intenção dele. Onde você vai querer e o estar? foco, o que isso precisa acontecer? Né? Quais são as etapas? Tem 15 coisas, esquece 15, eu quero 3. Né? O processo de coaching tem 10, eu trabalho com 10, tem gente que trabalha com 12, tem gente que trabalha com 7, vai assim, trabalha com 10. De 10, você pega 3 primordiais. De 3, você pega 1. Começa com 1. Indispensável. Esse é o indispensável, esse é o foco. Porque onde você coloca o foco é que cresce. E onde tudo é indispensável, nada é indispensável. Nada é dispensável. Então, esse é um processo de deseducação, né? Nós nunca fomos educados para isso. Esse é um desafio Né? de quem presta serviço. Né? E de quem e toma também o serviço, Também. né? Porque ele não sabe. Né? Tem uma frase que eu adoro que é assim, o tolo não sabe que ele é tolo. O tolo não sabe que ele é tolo. Então, Dificulta para sair dessa posição. dificulta, porque ele acha que sabe. Porque o cliente, Isso. na verdade, ele tem pra ele que ele tá pagando, então ele é o detentor ali, eu tô pagando. Aham. Então você tem que resolver fazer, todos os você problemas. Só tem que que não fazer. é um tipo de serviço que você... É como se fosse uma consulta psicológica, não é sozinho. Você não vai resolver o problema dele sozinho. Não, é Ele time. precisa participar, né? E essa é a Precisa maior dificuldade atuar, dele, essa é a maior do dificuldade. entendimento que ele também ele é colaborador, que ele também é gestor do projeto dele, Responsável. que ele é responsável pelo Intenção, sucesso do foco. projeto. Aham. Eu acho que é isso que o André falou sobre intenção e foco é pra vida, né? Pra Mas vida. trazendo aqui pro projeto de tecnologia, se o cliente ele tem a intenção, tá, mas se no meio do projeto ele não tem o foco, é onde ele começa a dispersar. Sim. Onde ele começa ali a querer todas as outras funcionalidades que no começo não eram importantes, mas que agora é, e aí daqui 2 semanas já não vai ser mais importante, aí vai ser outra coisa importante. E aí sem esse foco a gente não consegue o sucesso do Não cliente. consegue sucesso. É assim Sem foco, como não a gente não consegue viver nossa vida, né? Sim. É a mesma coisa. Então, eu tenho emagrecer. foco. Então, eu tô com a carreira lá, música positiva brasileira. Começo com foco. Não, mas sabe o que é? O meu vizinho falou não sei o quê. O papagaio do vizinho, minha avó. O que minha avó acha? Aí, cara, se eu Isso. começar a abrir para aquilo que o povo acha, Acabou. Esse dia impossível. alguém me falou assim, André, não sei quem tava falando sobre você, e aí eu saí. Aí ele falou assim, cara, você não se preocupa com o que os outros acham de você? Eu falei, não é que eu não me preocupo, é que não me interessa. É menos do que me preocupar. Não me interessa o que o outro acha, é o problema dele, cara, porque o que o outro acha é ele que acha sobre alguma coisa. Isso você não tem controle nenhum. Nenhum. Você pode ter uma conduta sim e a pessoa pode achar um negócio totalmente diferente. Porque Ainda mais você em falou a serviços palavra, né, complexos. da responsabilidade. Então, autorresponsabilidade é a palavra, né? É o contrário do Homer Simpson. Né? É autorresponsabilidade. Então, qual que é o meu papel nisso? Porque eu estou pagando, eu estou investindo dinheiro, investindo energia, investindo pensamento para decodificar o meu negócio para alguém que vai me auxiliar. Qual que é o meu papel nisso? É fundamental. É claro que quem que vai decodificar, você tem lá um formulário, né? Você tem um procedimento para você ir descobrindo. Mas ele é o responsável Em passar a informação. porque senão vai estar desgastando dinheiro à toa. Ele precisa entender isso. Né? A mesma coisa que a gente faz na nossa vida. Né? Se eu vou na academia, vou pagar a academia 1 ano. Cara, mas se você não for, pode pagar o melhor personal do mundo. Se você não, Não vai. Vou lá se você puxar não um fizer peso. a sua parte, não vai acontecer. Isso é pra tudo, né? Pra tudo. A autorresponsabilidade. Bacana. Vamos puxar um próximo assunto agora que eu queria falar. A gente já falou de situações Bebam bem água, interessantes. Bebam água. André, e para todo mundo também, Thaís que trabalha com isso, Maia que trabalha com relacionamentos com o cliente, como estabelecer em um ambiente caótico, como a gente já trouxe aqui, devido a questões psicológicas, humanas, como estabelecer relações comerciais de longo prazo? Eu vou ter que responder isso? Não, Difícil. a gente vai Difícil. discutir. Olha, vou começar. Eu tenho uma visão, o seguinte, eu acho que é besteira também, já está ultrapassado, achar que uma relação comercial ela vai ser eterna. Eu acho que ela tem começo, meio e fim.
E eu acho que se estabelecer um ponto de entrada, um ponto de saída que seja positivo para ambos, eu acho que esse eu acho que é o ideal para começar uma relação comercial. É o começo dos acordos, né? Que nós falamos. Você tem como sair. Entendeu? Ó, cara, porque se você vai sair, você vai e a gente sair. tem isso muito estabelecido lá e funciona muito bem. Cara, você vai sair, uma hora que você sair, eu tô aqui te dando todo o suporte para você sair bem. Eu acho que é aí o ponto que começa. Mas aí no meio disso tudo, é isso. É isso. Vai existir um fim, né? Eu tenho um filho. A minha relação com meu filho é eterna? Não, uma hora alguém vai morrer. Então, ela é temporária. Porque ela percorre a coisa humana. Ela é temporária. Você precisa... Essa é uma premissa. Ela é temporária. Uma hora a empresa não vai existir, uma hora o cliente não vai existir, agora uma hora alguém morre, uma hora alguém vai ficar satisfeito porque a gente vai mudar de ideia. Uma hora eu falo, cara, eu não consigo. Não, por isso que você está falando, eu tinha entendido errado. Depois de 3 anos eu tinha entendido errado. Não consigo te atender mais. É uma possibilidade. Tudo é uma possibilidade. Então, a gente precisa... E ninguém pode ser obrigado a se manter nessa situação. Não. Aí então, a premissa é temporária. Como que a gente começa, como que a gente termina. É uma ótima forma. E se a gente pensasse, vamos pensar pro casamento. Vamos casar? Vamos. Até que a morte nos separe? Tá, então uma hora isso vai acontecer. É um ponto de saída. É um ponto de saída, mas pode desistir, ou não pode? O que pra em você... vida, ainda tem alguém em vida. O que pode acontecer que eu não vou querer mais estar casado com você? Pensando que nós somos 2 seres em evolução, em evolução divergente, que, cara, pode acontecer muita coisa. Mas olha que ponto legal. Que e com você e seu cliente também, né? Isso. Mas o tanto que é desconfortável, todo ser humano pensa assim, tanto que é desconfortável dialogar sobre isso. Né? As pessoas evitam esse tipo de assunto. Sim. Tanto na vida pessoal, por exemplo, na situação de casamento, quanto na vida profissional. O cliente discutir, por que eu poderia não querer mais? Se a gente começar demais a fazer esse tipo de discussão, ambos os lados ficam desconfortáveis. E é isso que acaba que pode criar problemas. Na verdade, não teriam que ficar desconfortáveis. Nem dentro de uma conversa conjugal e nem dentro de uma relação empresarial, profissional. Porque, na verdade, eu acho que, continuando com o que você disse com o André, além dessa, é a transparência. Eu acho que a transparência... Você olha, ok, nós estamos aqui numa relação, tá? Ela tem começo, meio e fim. Ela pode terminar por isso, por aquilo. Mas, dentre outras questões, a gente também pode vir a rescindir esse contrato aqui. Então, acho que é transparência. De forma positiva, não é porque tá rescindindo. Exato. É porque, na verdade, a gente tem muito, assim, agora pro lado do direito, né? Uma rescisão contratual. Meu Deus, é o fim do mundo uma rescisão contratual. E, na verdade, não, gente. Ela tem que existir. Ela tem que existir de forma natural. E aí, cabe ambas as partes terem maturidade para lidar da melhor forma. E aí, como que a gente pode fazer isso? Com transparência. Então, se hoje o contrato ele vai ser rescindido por isso, por aquilo. E como que vai ser o pós desse contrato? Que hoje, porque o apoio. Não tem que ser... nunca mais quero ouvir falar o nome daquela empresa. Nunca mais eu quero ouvir o nome do fulano que largou na relação. Sim. Então, acho que tudo tem que ser muito... Mas geralmente é assim que termina. Tanto os relacionamentos quanto... Quando nós porque cada um tem uma expectativa, né? Isso. Então, eu tenho expectativa, legal, né? Se a gente está falando de conflito, eu tenho expectativa, eu tenho outra expectativa. E por que é tão difícil alinhar expectativas, né? Isso é um ponto complicado. Porque a gente não respondeu aquela outra pergunta, que é o que eu realmente quero. Verdade. E aí, se eu não tenho essa clareza, né, o que eu realmente quero. De um lado fica que você vai ajudar a entender o que quer, e a expectativa do outro lado, que quer construir, que quer fazer a prestação de serviço, quer entregar. E aí entra um conflito. Interessante isso que vocês falaram, porque, por exemplo, há um tempo atrás, um possível cliente entrou em contato comigo, do mesmo ramo. E aí pediu um orçamento, a gente reuniu, conversou, e aí saí de lá praticamente com o contrato fechado. Só que aí durante ali, manda os dados pra gente já formalizar o contrato. Quando eu mandei ele, vamos mudar tal coisa, vamos fazer assim, assim, assim. Aí eu parei e falei assim, cara, eu posso fazer pelo dinheiro, mas pra mim, lá na frente eu não vou gerar uma experiência bacana pra ele, porque ele vai estar com expectativa, eu não vou conseguir atender e eu não vou me sentir satisfeita. Eu vou me sentir frustrada profissionalmente. E aí eu falei com ele, falei assim, olha, nós não vamos fechar. Porque essa eu não consigo... mudança foi crucial. Eu falei assim, olha, eu não consigo... Exatamente, eu falei assim, eu não consigo atender a demanda que você está pedindo.
Se for nesse outro formato, ok. Mas justamente por isso, de identificar que, cara, seria um momento ali, um contrato que a gente ia fechar pelo dinheiro, mas seria até um dinheiro mal vindo, porque Sim, lá na frente... ia dar prejuízo exatamente. Aí fica uma questão profissional, a pessoa vai sair reclamando da empresa, no caso eu como empresa, porque, e aí a gente vai passando por algumas experiências profissionais e a gente sabe, assim, exatamente o que a gente não quer ser como profissional. O que a gente não quer passar, né? Exatamente. E eu trabalhei numa empresa, gente, assim, praticamente 90% dos funcionários que saíram falavam mal, reclamavam. E eu falei assim, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Quem passar pela minha mão profissional, eu quero que tenha uma experiência bacana, não vou conseguir ser perfeita, mas que tenha uma boa referência, uma experiência bacana. E o seu tipo de segmento, Thais, ele passa muito por essa questão de expectativa, né? Porque quando você vai montar ali um relatório, um dashboard, uma experiência de análise de dados, isso, a expectativa do cliente é enorme, né? Tem várias expectativas. Depende, né? Porque tem também a contrapartida disso, né? Que é assim, quando o cliente não tem nada, quando você entrega alguma coisa de BI, como é que você sabe disso? É verdade. Não é? Porque tem essa coisa, como é que você sabe disso? Porque a expectativa era baixa. Então, tá vendo a coisa da expectativa? Se a expectativa é alta demais, você entrega um negócio... Qualquer coisa que você entrega é pouco. Não é, mas aí se a expectativa é baixa, a hora que você entrega pra pessoa, como é Mas que raramente a sabe? expectativa deles são baixas, né? É raro Teve isso. o último Não, que eu fechei, é raro. o último que eu fechei, ele não tinha visão de nada, nada. E aí eu subi uma informação básica, assim, básica. E aí eu pedi uma reunião com ela, falei assim, olha, eu preciso de um feedback, de saber se o que eu tô fazendo tá atendendo ou não. Ela está atendendo muito, A minha expectativa tá é ajudando essa, demais. E pra mim, como profissional, olhar e falar assim, cara, eu tô entregando o meu mínimo pra eles ainda. Né? Então é aquela vontade de sempre fazer mais. Eu tenho muita satisfação de participar do processo, de enxergar que as coisas melhoraram através de uma informação que eu subi. Então, até esse último cliente, ele me pediu 3 informações, 3 acompanhamentos. E era assim, o início, o meio e o fim. E aí, na visão deles, por onde nós começaríamos? Pelo processo número 1. Eu falei assim, não, nós temos que começar pelo processo número 3. Porque não adianta eu receber o cliente bem na área 1, na etapa 1, gerar uma experiência bacana, porque aí o cliente já vem com a expectativa lá em cima, o meu cliente final. Legal. Na hora que ele pula para a etapa 2, a minha etapa 2 está sem processo nenhum. A etapa 3, pior ainda. E aí essa é o etapa caso da dele, expectativa tá lá em cima e aí chega e frustra. e aí o cliente já chega muito bem, a expectativa dele lá em cima, e depois eu já gero uma experiência ruim para o cliente. Sim. Então ele termina o processo de instalação, ele nem começou a utilizar, por exemplo, o serviço, mas ele já está com experiência ruim. E aí eu mostrei para eles, olha, vamos ajeitar essa etapa 3, vamos fazer o caminho inverso. Porque ele pode ser atendido mal ali por um momento, mas depois vai ter uma experiência melhor e ele já vai sair satisfeito. E a gente tem o hábito de guardar a última, né, a memória mais recente ali. Sim. E aí... Tem um nome na psicologia que chama recentidade. E aí a gente tem feito esse trabalho e o número tem melhorado. Tá longe do que a gente... Bacana, e não tinha nem interessante. meta. Falei assim, cara, a meta é 1 dia, vamos colocar 2. Na hora que a gente chegar no 2, a gente diminui para 1. E assim, aí vem a satisfação. Quando eu vejo os números, os que devem aumentar aumentando, os que devem cair caindo, eu, cara, que Tá sensacional, funcionando. que sensacional. É um prazer e isso dá um gás tão grande. Nossa, é sensacional. Esses dias eu como cliente, né, comprei uma mentoria. E aí essa coisa do fim, né? Você falou assim, a gente começa do começo ou começa do fim? O cara começou do fim. Ele falou assim, a sua consultoria, sua mentoria dura 1 ano. Ela vai acabar dia tal. Claro que você pode fazer uma outra mentoria, comprar uma outra mentoria, vamos pagar. Vamos supor que você não queira, porque você está hiperrealizado. E você não precisa mais de mim. O que vai ter acontecido? Legal. Olha que genial. O que vai ter acontecido? Comecei a falar. É isso que é o que você está buscando. Começou pelo fim. O que você está buscando é essa resposta. É isso, é o fim, né? Eu quero tal coisa, acho que dá pra fazer tal coisa, o que tal. Ele falou assim, Então é isso. muita que a gente tem que fazer. coisa. Muita Muita coisa. coisa. Vamos diminuir? Vamos diminuir. O que é primordial? Tal coisa, tal coisa. Isso aí não vamos conseguir. Nós vamos conseguir mais do que isso, mas vamos começar por isso aí. Porque isso é o primordial. Legal. Que é a intenção e foco. Show. Intenção e foco. É isso.
Pessoal, vou abrir agora pra gente fazer perguntas aleatórias. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta pra mim, pro André, entre vocês, fiquem à vontade. Quer mandar algum aí? Massa, hein? Legal. Agora é um bate-bola. Pergunta aí, fica à vontade. Já fui bom entrevistador, né? É. Se pode deixar. Você é bom em tudo que você faz. Eu conheço de longa data. Em geral, Em geral, essa é uma visão limitada. Pensa que sempre é uma visão limitada que o outro pensa sobre nós, né? O que nós pensamos sobre nós já é um pouco limitado. O que o outro pensa sobre nós é um recorte, né? O que acontece quando a gente está falando das expectativas? É que você fala assim, André, tudo que você faz é bom, vamos casar? Pensando bem, vamos. O que você tá na sua expectativa? Tá altíssimo. tá altíssimo, o cara é bom em tudo. Olha que você fala assim, Aí, André, não é. Você dá pra você fazer um arroz e feijão? Não, cara, não sei não. Arroz? Nunca fiz. Nunca fiz. Não, mas você não é bom em Você tudo. não é bom em tudo? Por quê? Porque a expectativa é sua. Né? Então, assim, qual que é a minha responsabilidade em relação à sua expectativa? Nenhuma. A não ser que eu seja cliente e tenha um contrato. Aí sim, nós precisamos setar as expectativas. Legal. Né? O que as pessoas pensam sobre nós é sempre limitado. É um problema delas. É sempre limitado. Cada um é um problema seu. É sempre limitado. E é sempre limitado. É Sempre limitado. Tanto se for bom quanto se for ruim. Sim, É limitado. limitado. Sim. O que nós pensamos sobre nós é limitado. É um recorte. Até pela recentidade, né? Identidade, contexto, momento. Justamente. TPM. TPM, nossa, É, incrível. é. Incrível, é um momento incrível na vida. Não é louco, assim, Louco. né? Você convive com o mundo feminino, assim, o ciclo não é de 28 dias, né? O ciclo é todo dia. Todos os dias. É cada dia, a mulher, e o homem também, né? Só que a gente mascarou tudo, né? A sociedade macetou nós, não aceitamos, bora! Vamos ser guerreiro, né? Tem essa coisa. Eu tenho uma pergunta pro André. Vai lá. Hoje, uma das minhas dificuldades, né, não só minha, mas da empresa que eu trabalho, por exemplo, nós atuamos em regiões pequenas e eu sinto muito que é cultural. A mulher trabalhar para ela, então qualquer tanto que ela ganha ali tá ótimo. E aí a responsabilidade do sustento da casa nessas localidades é por conta do homem. Tanto que os homens que nós temos, eles têm uma estabilidade na empresa e as mulheres não, já têm essa rotatividade maior. E aí a gente fica tentando despertar nelas essa motivação, né, de querer mais e mais e mais, que é isso que eu sinto muito nessas outras cidades maiores. Eu sinto que é algo muito regional, muito cultural de cidades do interior, cidades pequenas. Porque a maior nossa tem 25 mil habitantes. Uhum. Tem cidade que tem 6, 7 mil pessoas. Nossa. Então, assim, a cultura é completamente diferente. E a gente, às vezes, fica um pouco perdido em como despertar esse desejo de crescer. Essa ambição. Nas pessoas, nas mulheres que nós temos trabalhando lá. Na equipe mesmo. Na equipe mesmo. Por exemplo, no call center, eu não tenho esse problema. Mas quem trabalha na loja, eu já enxergo esse problema. É diferente a motivação. Tem uma historinha, né, que perguntaram pro Platão, né? Falou assim, Platão, se a gente colocar os crápulas que estão no poder numa sala, você é tão bom filósofo que você é capaz de fazer com que todo mundo vire filósofo um dia? Ele falou, cara, minha mãe é uma excelente parteira, mas ela não seria capaz de dar à luz, ou trazer à luz uma pessoa, se ela não estiver grávida, né? Trazer uma pessoa de alguém que não está grávido. Então, essa gravidez, ela precisa estar na pessoa. A motivação tem que estar na pessoa. Tem que estar lá. Porque às vezes não está. Às vezes não está. E então... E instaurar isso é impossível. É uma bobagem. É da pessoa, né? Da pessoa. Então o que você pode... é bem pessoal, né? Uma resposta muito pessoal. Mas é pensar assim, no seu melhor, na sua realidade melhor, nos seus melhores sonhos. Quem você seria? A partir disso aí, você tem um sonho dela, mas não é o seu que você vai querer colocar lá.
Aí Porque você tem condição de entender melhor o que seria o sonho dela. E aí você tem condição de saber se é ela tem- viável se ou ela se é tem totalmente ambição inviável. ou não. E como traçar uma estratégia Uma para estratégia. desenvolver aquela pessoa. E trazendo um pouco do que você falou de cultura, isso é bem interessante porque na área de tecnologia a gente tem um cenário bem diferente. Porque as mulheres são muito bem-vindas, né? Cada vez mais a gente tem espaço para as mulheres são mais detalhistas, mais preocupadas com prazo. A verdade Mais melhores é que as mulheres gestoras. são tão boas em quase tudo que os homens, que nós resolvemos, o mundo machista, né? Resolveu falar, cara, vamos dar um jeito de amar, faz o menos quando ela tá fudido. Né? Um mundo que é competição, né? Que não é cooperação. Lá na empresa mesmo a gente tem até uma certa preferência para mulheres na gestão, mulheres na área de Negócios qualidade. inteligentes se abrem para isso, Sim, obviamente. exatamente, porque elas tendem a ter esse comportamento. Muito mais completa, Diferente. né? Muito mais diversa, né? Isso, Muito, exatamente. um universo muito maior do que o humano, o homem, né? Que é muito focado, né? Eu adoro atender mulheres por causa disso, porque elas pensam em rede, né? Elas falam um negócio, não, meu problema é só isso aqui, né? Igual o que Aí já... Nossa senhora! Não sei se você lembra, né? Que eu gosto de desenhando. Eu gosto de conversando e desenhando. Aí a gente vai desenhando um mapa mental ali, assim, né? E a mulher, ela vai em rede, ela abre uma coisa, ela abre um negócio que você fala, nossa, o que isso tem a ver com essa? Deixa ela falar, né? Porque é muito rico, né? É um universo muito rico, E essa complexidade, ela traz muito mais completude para qualquer coisa. Pra resultado. Pra casa, né? Sim. Pra casa. É a mulher que consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Fato. A minha parceira me pede uma coisa, né? Pega só uma fralda que tá no seu conto. Agora você pega mais um paninho não sei o quê. Na terça Já eu falei, não, trava. peraí. Eu vou anotar. A mulher tá fazendo 1000 coisas, parece um povo, né? 1000 coisas ao mesmo Ela tempo. tá trocando, enquanto ela tá trocando, ela tá respondendo um e-mail aqui, André. Tá. André, a fralda. Fazer a reunião. André, Mulher. Eu tenho esse hábito, quando eu vou atualizar algum relatório, eu tô com uma base aberta, já atualizei ela e eu vou abrir o aplicativo, aí ele tá dando demorado, eu já vou fazer o outro relatório, aí eu olho se ele abriu, coloco pra atualizar e vou terminando. Ai, é Na fantástico. tecnologia a gente precisa muito disso. Voltando à sua pergunta, né? Eu acredito que é acessar o mundo dessas mulheres aí, o universo dessas mulheres, saber o que é importante para elas. De repente, o que elas querem é ser reconhecidas, é ser elogiadas, é Mais serem do que vistas. talvez o valor dela. Mais às vezes do que ganhar muito dinheiro, porque o dinheiro nunca foi o problema dela. E talvez ela já tenha alguém que vai suprir o básico. Ela não acha que é possível. Se ela não acha que é possível, ela não vai nem sonhar com aquilo, para não se frustrar. Entende? Então você tem que buscar assim, o que é importante para ela. Às vezes é reconhecimento, às vezes é ser vista, às vezes é ser elogiado, às vezes é um monte de coisa, né? O que o ser humano quer? Nossa, é um universo, né? E mulheres, então, é muito mais rico, né? A gente é mais adestrado nessa coisa de burro de carga, mas mulher nem sempre. E aí a gente não pode, então... nem sempre é o dinheiro. A gente não pode pensar em o quanto nós erramos historicamente no passado, em dizer que o dinheiro é a coisa mais importante do mundo, né? Nós estamos fazendo na família um processo de sucessão patrimonial. Coisa boa, hein? Massa, né? Até agora, o que a gente falou? Só de dinheiro. Só de dinheiro. E como que a pessoa quer ser lembrada? Como que ela quer ser contada? Que histórias que ela gostaria? Talvez não é isso que é o mais importante, uma sucessão. Não, mas sucessão... Claro que é sucessão patrimonial. E às vezes você Mas nem eu- imagina, né, o que a pessoa quer. Mas A aí história, aquela história a gente que se você- resume só em dinheiro. Interessante. Né? Nossa carreira masculina. Dinheiro, ter. Casa, carro, apartamento. Casa, carro, apartamento. Tem um cara que fala isso. Casa, carro, apartamento. Mulheres, né? Pica-pau. Pica-pau, mulheres, iates, né? Cara, esse é um sonho de outras pessoas. Qual que é o meu sonho de verdade? Eu quero mesmo essa coisa de sacrificar minha vida inteira pra lá na frente eu ter alguma E às vezes ela recompensa. tem uma rotina ali com a família, com os filhos, até por ser uma cidade menor, que é riquíssimo pra ela. Muito tenho- mais rico do que alguém que mora no Moretão. Eu tive uma mulher que você conheceu lá naquela empresa lá nossa lá, que ela me inspirou profundamente, assim, né? Que eu marquei uma reunião, falei, ó, a gente tem que marcar uma reunião 9 horas da manhã. Ela falou, André, eu não tenho tempo de trabalhar de manhã. Eu não tenho tempo para trabalhar de manhã. Eu olhei para ela, eu fiquei processando, né? Não tem tempo de trabalhar de manhã, como não tem tempo de trabalhar? Eu fiquei olhando para ela, não falei nada. Falei, André, eu sou mulher, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa, eu vou cuidar de mim. Período da tarde. Eu trabalho no período da tarde, só tenho tempo para trabalhar à tarde.
Eu falei, cara, meu sonho de vida passou a ser esse. Porque é tipo, cara, eu tenho uma vida além de trabalho. Isso. Sua vida não é o trabalho. Não, é o trabalho. Então, onde que o meu trabalho ele precisa encaixar numa coisa que agregue a minha vida, que faça a minha vida melhor. Não eu vou me sacrificar pelo trabalho como eu já fiz. Eu tô falando agora, mas que eu já trabalhei. Agora que você tá né? com o pezinho de meia feito, garantido, você tá falando isso. Caso contrário, tava ele lá 16 horas por dia. Já fiz isso. O Pessoal, André disse, vai lá. a gente se questiona, né? O que a gente quer ser? E essa questão do exemplo que você deu da mulher, né? Eu observo muito isso. Por exemplo, eu acho por isso que eu me apaixonei tanto pelo TI. Porque ele me fez enxergar essa área que eu posso ser, através dela que eu vou conseguir chegar aonde eu quero. Então, eu tenho um filho, eu quero poder levar, buscar ele na escola, eu quero poder fazer alguma atividade com ele de tarde. É a qualidade de vida, né? Exatamente, cuidar da minha casa, porque eu adoro ser a mulherzinha que faz um almocinho, uma jantinha, arruma a casa, adoro uma faxininha. Olha aí. Adoro, mas e Olha qual... que loucura, né? Exatamente. Assim, você fala assim, André, você quer isso aí pra sua vida? Deus me livre, né? né? Porque somos Eu sou mulher muito também, diferentes. André, mas Deus me livre. Porque cada um é uma coisa, e sabe? eu fujo Não, quem do tá CLT. certo e quem tá errado. Existe isso. E eu corro infinitamente do CLT, porque ele me limita. Sim. Eu gosto de ter a rotina, mas eu odeio que alguém chegue e fale, sua rotina é essa aqui. Pode ser que eu defina a rotina exatamente igual a pessoa me colocou. Mas como ela falou assim, que eu vou ter que fazer daquela forma, não vou fazer. Eu vou fazer do meu jeito. Mas para que eu consiga fazer, chegar naquele patamar de vida que eu tenho expectativa de conseguir. Então, o TI me ofereceu isso. E aí parece que a paixão vem. É igual eu falei pro Rafa, eu pego mais atividades, eu tava com empresa, trabalhava até às 5. Tava com 2 até às 5. Agora eu tô com 3, eu busco trabalhar até meio-dia. Hoje eu consegui. Olha. Tem dias que eu consigo. Então eu vou criando uma rotina, uma disciplina, para justamente conseguir. Hoje, com 3 empresas, eu consigo parar meio-dia, 1h? Então tá na hora de eu pegar mais uma empresa. Aí quando eu pego a 4ª, eu estruturo. Justamente, exatamente. É porque tem um foco, né? Exatamente. Você sabe o que é importante pra você. Então, nessa história das mulheres aí, é essa coisa. Tá na hora. Tá na hora. Falar em meio-dia. Muitíssimo obrigado. Pode olhar aí, meio-dia. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês, viu? Foi um papo incrível. E é isso aí, pessoal. Falamos bastante aí sobre conflitos, desafios, tecnologia, mulheres na TI, como ter relacionamentos corporativos de longa duração, né, como estabelecer expectativas dentro da prestação de serviço. Então foi um papo bem legal. Estabelecer limites. Estabelecer limites, isso é muito interessante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.